Ali ao fundo vamos vendo um pouco de nevoeiro. São tempos difíceis para a Igreja, sempre que morre um Papa. Que legado nos deixa o Papa Francisco? Antes de mais, o nevoeiro não esconde, sabemos que está lá o mar, como também naquele sítio há sempre o pôr do sol e sabemos que há o nascer do sol no outro lado da terra. O legado do Papa Francisco, às vezes diz-se que para receber e acolher um concílio é preciso um século. Um Papa que tem um papel fundamental na atuação deste concílio Vaticano II. Eu penso que precisaremos, se não de um século, de algumas décadas para perceber, também com a distância que a história nos dará, o grande legado que ele nos deixa, a grande herança, e que eu quero acreditar e acredito que terá continuidade no curso e na história da Igreja nas etapas que sucederão. Podemos então dizer, falou no Concílio Vaticano II, uma das grandes preocupações do Papa Francisco foi tornar operativo o Concílio Vaticano II. Sim, repito aquilo que dizia a propósito de concílio, um século para a sua atuação. E o concílio foi o grande evento da Igreja no século XX, sem dúvida nenhuma, que se foi atuando em tantos modos e com os pontificados admiráveis de Paulo VI, de João Paulo II, também João Paulo I, de Bento XVI. Diria que no núcleo do concílio, a ideia do povo de Deus, da sinodalidade, e tudo o que isso significa também de acolhimento de todos, da proximidade das fragilidades, do assumir plenamente a humanidade, talvez estes tenham sido tempos mais amadurecidos para que o Papa Francisco possa ter exercido o seu ministério e possa ter dado este grande impulso que se traduz através do sínodo, que podemos talvez também dizer que é o maior evento após o concílio. Desta sua Diocese do Porto, partiu, depois de muitos anos de trabalho com universitários, partiu para Roma e para o mundo, num serviço com o movimento dos focolares. E aí teve a oportunidade de estar em Buenos Aires, de contactar com o clero, com os leigos, enfim, com todo o ambiente católico, e não só, em Buenos Aires. Que marcas o Papa Francisco deixou ali como arcebispo? Penso que são tantas. As minhas estadias, duas na Argentina, não foram suficientemente largas para as poder avaliar. Papa Francisco respira-se, digamos, na conversa com o povo e com os padres e com tantos da Igreja, e até nas coincidências de conhecer colegas de escola ou gente que foram contemporâneos ou que foram vizinhos e que revelavam também toda aquela sua humanidade. Buenos Aires é uma grande cidade, foi e continua a ser um centro muito importante para o desenvolvimento da América Latina. Papa Francisco acompanhou primeiro como jovem e depois como noviço jesuíta e como jesuíta grandes mudanças na sociedade argentina que marcaram também grandes contrastes, ou que foram marcadas por grandes contrastes sociais. Buenos Aires, uma cidade de primeiríssimo mundo, mas onde impressiona também o convívio com a miséria, com situações de pobreza, e saber da proximidade do Papa Francisco de todas essas situações e por testemunhos também muito vivos é uma grande marca. Outra marca, eu diria, que me surpreendeu, digamos que me tocou muito, é a marca também que é visível até na Catedral. O estilo de despojamento, de sobriedade, de beleza, mas ao mesmo tempo de uma transparência também naquilo que aí existe de arte, e existe alguma coisa que diz muito também do Papa Francisco como arcebispo de Buenos Aires. Mas a marca, diria, talvez maior para mim é de todo um continente latino-americano, cujo episcopado, creio, seja talvez aquele mais ativo como episcopado de um mesmo continente. CELAM é um nome que já todos fixaram. As conferências, as grandes assembleias da Igreja Latino-Americana marcam não só a história daquele continente, mas também a história da Igreja. E aí, pensar em Aparecida, pensar no documento da Aparecida é pensar numa grande apoio, numa grande coluna do pontificado
do Papa Francisco, juntamente com o Evangelii Nunciandi de Paulo VI, penso que são as duas grandes, por ele mesmo ditas, as duas grandes fontes também da sua ação e da sua inspiração. Partiu daí grande parte da inspiração pastoral para o pontificado que tivemos durante estes 12 anos. Sobretudo nesta convicção por ele partilhada e de uma forma tão transparente e tão livre de ser alguém conduzido, de ser alguém amado e perdoado, um pecador perdoado, né? E por isso, nesse sentido, atribuir, digamos, a autoria ao Espírito Santo. E nesse sentido, não recusar tudo aquilo, não me parece que seja fruto de um sentar-se à secretária e de um pensar como é que vai ser este pontificado. Mas tudo aquilo que tinha vivenciado na sua história e na sua formação intelectual, que por vezes não é suficientemente valorizada, e basta pensar em nomes como Romano Guardini, enquanto no mesmo pensamento ele se apoia, na sua vastíssima cultura e formação literária, e que se exprime até num documento relativamente recente a esse propósito, e que consegue traduzir numa linguagem de facto acessível e que toca o coração de todos e que continuará a tocar o coração de todos. Portanto, são elementos que estão presentes na sua história e que ele soube ler, deixando-se simplesmente conduzir, parece-me. E conduzir na relação com os outros, num exercício muito ativo de sinodalidade e de escuta. Eu lembro-me sempre uma das melhores definições que eu ouvi do Papa Francisco, logo nos primeiros meses do seu pontificado, foi do saudoso professor Adriano Moreira, que a propósito do Papa Francisco dizia: é um que ouve até enquanto fala. Continua a ser para mim uma referência a essa atitude real de escuta que o Papa tem e que tem muito a ver depois com o caminho juntos, com o caminho da sinodalidade. Este conclave que vamos ter agora, a seguir à morte do Papa Francisco, as congregações gerais, enfim, e o conclave que estamos já a preparar, a sinodalidade vai ser a marca também deste conclave? Eu espero bem que sim, e peço e rezo para que isso aconteça, e acredito que sim. Há um exercício de toda a Igreja, no exercício da escuta do outro, da escuta uns dos outros, que é sobretudo também a escuta do Espírito Santo, e que penso possa atravessar também este conclave, até também pelo facto de uma parte muito significativa, creio que mais do que 2/3, ou mesmo mais do que isso, dos cardeais eleitores são já da escolha de Papa Francisco, e que tem a ver, penso, em boa parte ou na maioria dos casos, também com o estilo que ele imprimiu à Igreja.